Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Hoje vamos falar sobre leis de Newton. Bom, as leis de Newton são três. Estabelecem a primeira o princípio da inércia, a segunda a lei da dinâmica e a terceira que as forças aparecem aos pares. Né? Mas na antiguidade, o movimento era dividido em duas partes, né? Duas situações. Tinha o movimento celeste, que era perfeito, que era perpétuo e não cessava nunca, e tinha o movimento terreno dos objetos. Bom, então tinha o movimento celeste, que era perfeito e não cessava nunca, e tinha o movimento terreno, que tendia a parar. Era um movimento imperfeito. Então, se a gente fizer transladar esse pensamento da antiguidade para o paradigma atual, nós podemos pensar da seguinte forma: na antiguidade, se interpretava o movimento aqui na Terra como, como sendo necessária uma interação, ou, nos termos atuais, né, uma força, para manter o movimento de um objeto. Porque aqui na Terra era entendido, então, que os objetos tendiam ao repouso. Isso antigamente, né? Antigamente, a a interação, ou chamada de força, né? A força era necessária para manter o movimento. Então, pensando em termos do paradigma atual, seria o equivalente a isso aqui, né? Você tem aqui um bloco, você tinha que aplicar uma força para manter o objeto se movendo. Só que isso perdurou durante muito tempo, mas então Newton então trouxe um novo paradigma, que não é preciso uma força para manter o movimento, mas sim que a força aplicada causa uma alteração na velocidade. Então, então agora é preciso uma força aplicada ao objeto para então causar aqui uma variação da velocidade, ou seja, uma aceleração. Né? Então essa é a diferença, né? O pensamento da antiguidade, o paradigma da antiguidade e o paradigma introduzido por Newton, né? Que agora então a força causa uma variação na velocidade. Ela não é mais necessária uma força para manter o movimento, como era pensado na antiguidade. Bom, então, primeiramente, vamos ver as três leis de Newton, né? Depois vamos fazer alguns exemplos. Então, a primeira lei de Newton, ela estabelece o princípio da inércia.
De fato, a primeira lei de Newton, ela é um princípio, né? Ela não é exatamente uma lei, ela é um princípio, né? O princípio da inércia. Vamos colocar, então, em palavras aqui. Pode escrever assim. Se nenhuma força atua em um corpo, se nenhuma força atua em um corpo, a velocidade não se altera. Então, essa é uma forma de definir a primeira lei de Newton. Se nenhuma força atua num corpo, a velocidade, né, permanece constante, ou ela permanece inalterada. Só que é importante ressaltar que esse princípio, né, essa lei, essa primeira lei de Newton, ela só é válida para referenciais inerciais. Então, ela se aplica, né? Se aplica apenas aos referenciais inerciais. Bom, um referencial inercial é um referencial não acelerado. Não só a primeira lei, né, mas todas as três leis de Newton, elas são válidas apenas em referenciais inerciais, ou seja, referenciais não acelerados. Então, as leis de Newton somente se aplicam, né, ou somente valem, né, em sistemas de referência inerciais. Se a gente pudesse fazer aqui um exemplo, desenhar aqui, por exemplo, uma situação onde a gente tem aqui x, né, y, aqui é um referencial. E aí vamos dizer que a gente tem aqui um outro referencial, vamos chamar de y', aqui x', que é, por exemplo, um ônibus. Né? Um ônibus que tem aqui, por exemplo, uma massa em uma corda. Aqui a gente vai ter a tração e aqui a gente vai ter a força-peso na massa. Se esse ônibus está andando aqui com uma velocidade que é constante, eventualmente nós podemos ter aqui um observador aqui, que ele vai ver aqui o objeto, então ele vai colocar aqui, né? Somatório das forças vai ser igual a zero. Ou seja, a tração na corda menos o mg é igual a zero. Perfeito. Então, esse aqui é um sistema que não está acelerado, né? Então, é um sistema referencial inercial. Porém, nós podemos ter a seguinte situação. Aqui tem o x, aqui tem o y. Nós temos aqui também o nosso y', e aqui é o nosso x', que é o nosso ônibus. Só que agora, esse ônibus aqui, ele tem uma determinada aceleração, ou seja,
Ele tem uma aceleração diferente de zero. Nesse caso aqui, a massa que está pendurada no teto, ela vai, por exemplo, ficar assim. Então, aqui vai ter uma força, que é o mg, e aqui vai ter a tração, né? Tração na corda. Dá para deduzir aqui as duas componentes da tração, né? Aqui teria a tração em y e aqui a tração em x. E essa massa fica dessa forma. Então, um observador que esteja aqui dentro do ônibus, ele vai ver essa situação da massa sendo puxada para o lado. Ele poderia pensar assim: se ela está sendo puxada para o lado, é porque tem uma força atuando nela e está puxando ela para o lado. Ou seja, na visão do nosso observador aqui, ele viria. Vou colocar aqui gama, porque eu já explico por quê. Vou colocar tracejadinho aqui. Ele viria uma força fictícia aqui atuando na massa. Só que essa força fictícia, gama, não é uma força. Certo? Ela não é uma força. Por quê? Porque ela é simplesmente advinda do fato de que o referencial ele é acelerado. Ou seja, esse aqui não é um referencial inercial, é um sistema de referência não inercial. Então, aparece no sistema de referencial não inercial, aparecem forças fictícias, que na verdade não são forças. O sujeito que está imerso nesse sistema observa e tem a percepção de que tem uma força ali puxando a massa para o lado, mas isso não é uma força, verdadeiramente. Ela é simplesmente a inércia da massa. Por quê? Porque a massa tende a ficar parada. É o ônibus que está acelerando e a massa quer ficar parada. Então, a massa acaba ficando para trás. Então, o observador vê como se tivesse uma força ali puxando a massa, mas não. É simplesmente a inércia do corpo. Da mesma forma, quando você, por exemplo, está dentro de um ônibus e esse ônibus faz uma curva, você tem a sensação de que tem uma força puxando você para o lado. Por exemplo, você está de pé no ônibus e você faz a curva, você vai sentir claramente que tem a força puxando você para o lado. Mas isso não é uma força. Ela vem, simplesmente surge porque é o seu corpo tentando ficar na trajetória. É o ônibus que está fazendo a curva, né? Então é a sua inércia que gera essas componentes, né? Então, as leis de Newton somente valem nesse primeiro caso aqui, dos referenciais inerciais. É claro que a gente sempre consegue escrever, né, escrever um sistema de coordenadas de forma que o sistema de coordenadas seja não inercial, né? Transladar as coordenadas para um sistema não inercial. Seguindo, então a inércia é a resistência.
Então, a inércia, ela é a resistência que um corpo apresenta para alterar o seu estado de repouso ou de movimento, né? Certo? E como que a gente mede a inércia? É aferindo a massa. A massa é a medida da inércia. Então, eu medi a massa em quilos, gramas, etc. E essa é a medida da inércia de um corpo. Bom, dito isso, a gente pode ir para a segunda lei. Vamos enunciar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então, ela define ela nos auxilia, né? Ela nos auxilia, então, a achar as equações do movimento. Bom, nós podemos escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma: a força resultante que age, né, ou que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo e da aceleração desse corpo. Então, a força resultante, né, que age sobre um corpo, é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Em termos matemáticos, então, somatório das forças, ou seja, para achar a resultante, a gente vai somar todas as forças vetorialmente. Isso aqui vai ser igual, então, a massa vezes a aceleração. Bom, a aceleração nós podemos escrever aqui como a derivada da velocidade em função do tempo. Como a massa é uma constante, ela pode ficar dentro ou fora da derivada. Isso não, um corpo de massa constante, né? Nós podemos escrever aqui, então, o d mv t. Só que mv é o momento linear. Então, nós podemos escrever isso aqui como a derivada temporal do momento linear, que é o momento que é mv, né? Então, aqui são diferentes formas, né, de escrever a mesma lei, que é a segunda lei de Newton, em termos matemáticos. Bom, e por fim, então, a terceira lei de Newton, ela estabelece que as forças, elas agem ou elas atuam aos pares, ou seja, ou as forças surgem aos pares. As forças surgem, né, ou atuam, né, aos pares. Basicamente, ela define, a terceira lei de Newton, ela define a conservação do momento linear. Né? Porque se nós temos aqui uma determinada massa e aqui uma segunda massa, nessa primeira aqui, está atuando uma força nessa massa, essa aqui é uma força na massa 1 devido à massa 2,
E aqui nós podemos ter uma força na massa 2 devido à massa 1. Então veja que é um par de forças. Poderia ser, por exemplo, a interação gravitacional entre duas partículas. Né? Então, nesse caso, a força 2,1 ela é igual a menos a força 1,2. Ou, em termos de módulo, né, você pode escrever aqui o módulo da força 2,1 ele é igual ao módulo da força 1,2. Então, as forças sempre surgem aos pares. Às vezes, você pode encontrar na bibliografia o termo ação e reação. Né? Só que o próprio termo ação e reação, ele dá uma conotação temporal. Por exemplo, tem primeiro uma ação e depois tem uma reação. Essa interpretação de causa e efeito não é necessariamente correta, porque as duas forças surgem, enfim, é um par que atua simultaneamente, não tem uma aparecendo para depois vir a outra, né? Um intervalo de tempo depois. Não, é um par que atua, né? Que atua mesmo, no mesmo tempo. Então, por isso é interessante aqui usar a denominação de pares de força. Né? Os pares de força são de mesma natureza, ou seja, vamos desenhar aqui um protótipo de Terra. Temos a Terra. Vamos ver que aqui a gente tem um caixote, por exemplo, em cima da Terra, uma massa qualquer em cima da Terra. Vai ter uma força de origem gravitacional atuando no caixote, atraindo o caixote para o centro da Terra. Então, essa força aqui a gente pode chamar de força-peso. A reação a essa força vai ser uma força centrada no centro da Terra, direcionada para o caixote, atraindo a Terra para o caixote. Então, aqui, eu vou chamar essa aqui de peso linha. Tá? Então, o peso e o peso linha, que é o peso, a força-peso do caixote e a força-peso atuando no centro da Terra, constituem um par ação e reação. Então, veja que eles são de mesma natureza, ou seja, aqui a natureza deles é gravitacional. Por outro lado, chega um momento que o caixote ele encosta no chão, né, na Terra, e aí tem um efeito estérico de que as cargas elétricas, né, elas não se interpenetram. Então, tem as cargas dos elétrons e dos átomos do caixote e as cargas dos elétrons e dos átomos da Terra. E elas vão se repelir, e os dois corpos não vão se interpenetrar. Né? Então, aqui nós vamos ter surgindo, então, uma força da Terra no caixote, que a gente pode chamar aqui de força normal, e também o caixote empurra ali a superfície da Terra. Então, tem uma força normal aqui, linha, do caixote sendo empurrando a Terra e a força normal da Terra empurrando o caixote. Né? Essa força normal ela é de origem elétrica, porque ela tem a ver com as cargas elétricas que compõem a matéria. Então, essas duas forças são de origem elétrica. Então, veja, nós temos um par ação e reação, né? Um par de força de origem gravitacional e um par de força de origem elétrica. Então, veja, as forças sempre surgem aos pares. E esses pares, eles são de mesma natureza, ou seja, a reação, par de força gravitacional, a ação e a reação tem que ser gravitacional. E a ação e reação elétrica tem que também ser elétrica. Né? Então, pode escrever dessa forma. Se a gente fosse colocar aqui na segunda lei de Newton, somatório das forças igual a MA, tá? Somatório das forças igual a MA, nós poderíamos escrever aqui, se colocasse uma coordenada y para cá,
tudo que está no sentido da coordenada, vamos escrever como positivo. Então, aqui é n menos n' menos p menos p'. Isso aqui é igual a zero, porque o caixote está parado, né? Então, aqui a gente somou todos os pares de força que atuam no sistema. Claro que a gente poderia, eventualmente, estar interessado somente em uma parte ali do sistema, que é o caixote. Daí, a gente poderia fazer aqui o diagrama de forças do caixote, né? Seria aqui o peso, e aqui é normal, que atua no corpo, no caixote apenas. Lembrando que a reação para essa força peso aqui está no centro da Terra. E para essa aqui, né, a reação está atuando também na interface caixote-terra, né, no modo a empurrar a Terra para baixo. Bom, é isso aí então, pessoal. Basicamente essa é a definição, né? Você viu a definição das leis de Newton. E agora, então, vamos fazer alguns exemplos, né, de aplicações. Vamos começar com um exemplo de equilíbrio estático. No caso do equilíbrio estático, nós não temos aceleração, ou seja, é um caso semelhante a esse que a gente viu, né? O caixote está parado. Vamos desenhar aqui, então. Por exemplo, se a gente tem uma massa suspensa aqui, por exemplo, dessa forma aqui. Tá? Nós temos uma massa aqui suspensa, amarrada por dois cabos. Essa massa tem uma determinada massa, e aí, então ela apresenta aqui um peso mg. Se é conhecido aqui o ângulo de cada um dos cabos, θ1 aqui e θ2 aqui, então nós podemos encontrar as componentes de força, cada uma das componentes de força que atuam em cada um dos cabos. Então, saber a tensão, né, que atua em cada uma delas. Por exemplo, por simetria, se aqui é θ1, aqui também vai ser θ1, né? Aqui também vai ser θ2, por simetria. Bom, então, vamos aplicar, nesse caso aqui, a segunda lei de Newton. Nesse caso, então, o somatório das forças é igual a MA. Só que como o caixote está parado, então isso aqui é igual a zero. Então é um caso de equilíbrio estático. Bom, para facilitar aqui e identificar as componentes de força, nós podemos aqui no caixote fazer um diagrama. Colocar aqui um ponto, que é onde está o caixote. Então, vou desenhar aqui para facilitar a visualização. Aqui nós temos mg. Aqui nós podemos colocar um eixo x. E aqui, então, um eixo y. De modo que aqui a tração, né, que atua na corda 2, nós podemos, então, desenhar aqui essa componente de tração na corda 2. Essa componente de tração, nós podemos projetar aqui a componente em x, que vai ser essa aqui. Então, essa aqui, esse aqui é θ2, né? Essa componente aqui é a tração na corda 2, vezes cosseno de θ2. E da mesma forma, nós podemos projetar em y, né? Então, aqui, nós vamos ter essa componente, que é a tração 2,
vezes o seno θ2, né? Isso na direção y, né? Aqui colocando apenas a intensidade. E aqui nós vamos ter, então, direcionado para esse outro lado aqui, a nossa tração na corda 1. Então, nós podemos deduzir da mesma forma aqui. Se aqui, θ1, essa componente aqui vai ser a tensão na corda 1 vezes o cosseno θ1. E essa componente aqui é a tração na corda 1 vezes o seno de θ1. Perfeito? Bom, então, agora nós vamos somar as componentes em x e y separadamente. Então, e se o somatório das forças é igual a zero, o somatório das forças pode ser escrito também como o somatório das forças em x, ao longo da direção y, mais o somatório das forças em y, ao longo da coordenada j, e vão ser igual a zero. Então, escrevendo aqui, né, a tração na corda 1 ao longo de x, essa componente aqui. Tração na corda 1, a intensidade, né, o módulo dela, vezes o seno de θ1. O T1y é essa componente aqui, T1 seno de θ1. T1, que é a intensidade da tração na corda 1, vezes o seno de θ1. Por outro lado, as outras componentes para outra corda, então, a tração na corda 2 ao longo de x, essa aqui, né? T2 cosseno de θ2. Por fim, aqui a última componente de tração, a tração na corda 2 ao longo de y, é a tração na corda 2 vezes o seno θ2. E a força-peso está ao longo na direção contrária, né, ao eixo y. Ou seja, a força-peso aqui é igual a menos mg. Bom, então, pode simplesmente somar, né, agora as componentes em cada uma das direções em x, né? Então, nós temos só voltando aqui na nossa somatória de forças, enquanto isso, nós vamos ter aqui, então, em x, vai ter menos T1 cosseno de θ1, né? Mais 2 cosseno de θ2, e só tem essas componentes em x, né? Então, isso aqui é igual a zero, não tem aceleração. E em y, então, nós vamos ter menos mg, menos por quê? Porque ele está contrário, a força contrária ao eixo y, né? E daí vamos ter mais T2 seno θ1, mais T2 seno de θ1. Mais T1 seno de θ1, mais T2 seno de θ2. Isso aqui é igual a zero. Nós temos aqui, então, duas equações. Uma para x e uma para y. As duas iguais a zero, por quê? Porque o caixote está parado, né? Problema de estática. Aqui, conhecendo a massa e conhecendo, né, os ângulos, nós então temos as trações, né? É só substituir.
Bom, esse foi então um problema de estática. Vamos agora fazer um problema de dinâmica. Vou desenhar aqui uma situação, onde tem aqui, por exemplo, um bloco de massa M. Aqui nós temos, por exemplo, uma roldana, e aqui uma massa M. Ou seja, aqui tem a gravidade, né? Atua a gravidade. Então, aqui nós vamos ter, atuando aqui nessa massa M minúsculo, uma força, peso aqui, mg. Então, nesse caso aqui, nós podemos estabelecer um sistema de coordenadas nesse formato, aqui x e aqui y, de modo que as forças aqui, tem a força peso atuando na massa M minúsculo, e aqui vai ter a tração na corda. Né? Essa tração vinda da massa M vai resultar aqui, vai ser a mesma tração aqui, e vai estar puxando a massa M maiúsculo. Na massa M maiúsculo, se ela aqui desliza sem atrito, as forças que atuam nela, força peso, mg, e aqui nós temos também a força normal, né, que vai sustentar ela sobre o piso. Então, são essas forças, então, que atuam nesse sistema. Então, vamos começar aqui em M, né? Bem, ou seja, a massa que está em cima da mesa. Então, o somatório das forças é igual a MA. Então, em Y, somatório das forças em Y é igual a normal menos mg, que é igual a zero. Ou seja, em Y não vai ter aceleração. Normal é igual a mg. As duas componentes se cancelam, né, são iguais, e o corpo está parado na direção Y. Já em X, somatório das forças em X, ele é igual ao quê? Ele é igual a tração, que é positiva, né? E só tração, né? Então a tração é igual a MA. Portanto, a tração é igual a MA. Só que nota o seguinte, o módulo da aceleração aqui vai ser o mesmo para os dois corpos. Por quê? Porque se a corda ela é rígida, né, os dois corpos vão ter a mesma aceleração. É como se a gente desenhasse em linha reta, né, a massa M minúsculo em linha reta com a massa M maiúsculo e tivesse uma força puxando as duas. Como elas estão conectadas, elas vão ter a mesma aceleração. Então aqui, vamos fazer agora para a massa M minúscula. Nesse caso aqui, então, somatório, eu dividi aqui, somatório das forças em Y, vai ser o quê? Menos mg, né? Menos por quê? Porque está contrário ao eixo Y. Mais a tração, que a tração está no sentido do eixo Y. Isso é igual, então, a menos MA. É menos MA porque ela vai estar acelerando para baixo, né? No sentido da força gravitacional. Por isso, sinal negativo. Então, aqui vai ficar, então, tração é igual a menos MA, né, mais mg. Então, fica tração é igual a m, g menos a. Bom, podemos chamar essa aqui, então, de equação 1. Essa segunda aqui para tração de equação 2. A gente pode substituir aqui. Vamos colocar aqui, ó, a equação 1 na equação 2. Então, a equação 2 é T é igual a M, G menos A. E onde tem T, a gente vai substituir pela equação 1. Aqui. Então, vai ficar MA
que é igual a tração, né? É igual, então, a mg menos A. Bom, é isso aí. Deixa eu ver se a gente pode rearranjar aqui. Fica MA é igual a mg menos MA. Como a gente está interessado na aceleração desse sistema, vai botar em evidência aqui a aceleração. Então, a gente pode escrever aqui m mais m vezes A, ou seja, a gente passou aqui o MA para o outro lado, o MA minúsculo, né, para o outro lado. Isso aqui ficou, então, igual a mg. Isolando a aceleração, então a gente chega aqui que o módulo da aceleração é mzinho por m mais m vezes g. A gente chegou aqui numa equação para aceleração. Então, aqui da equação 3. Para achar a tração na corda, a gente pode usar qualquer uma das duas equações. Por exemplo, essa aqui, T igual a MA. Então, pode colocar aqui 3 em 1, né? Então, T é igual a MA. Então, a tração é igual a M vezes A, que é M dividido por M mais M vezes G. A gente chegou aqui numa equação para tração na corda. Equação 4. Então, achamos a aceleração e achamos a tração. Veja que na aceleração, para aumentar a aceleração, quanto maior a massa M minúscula aqui, que está em cima e embaixo, né? Mas ela é a única componente que tem em cima aqui, né? Na equação. É a única componente que nós temos aqui. Então, ela conta, quanto maior a massa M minúsculo, mais aceleração vai ter o sistema. Porém, na parte inferior aqui, no denominador, nós temos a somatória da massa M das duas massas. Ou seja, as duas massas contam, né, para reduzir a aceleração em relação à gravidade. Mas só a massa M minúsculo conta para aumentar a aceleração, né? Transformá-la mais próxima da ação da gravidade. Isso faz sentido, né? Por quê? Porque aqui a componente que gera aceleração é a força-peso aqui, né? E já a massa das duas conta, né, na inércia do sistema. Legal. Bom, vamos seguindo. Pode fazer, por exemplo, um outro exemplo. Vou selecionar novamente aqui um plano inclinado. Um plano inclinado, que atua a gravidade nesse sistema. E a gente tem aqui, então, uma massa. Isso aqui é uma massa M, né? Uma massa M, na qual atua uma força-peso direcionada para cá, mg. É a força-peso que atua nessa massa. Bom, nós podemos ligar essa massa, né, numa corda e estar tracionando ela, né, para cá, de modo que nós tenhamos aqui uma componente de tração na corda. Nós podemos então estar puxando ela, né, para ela estar subindo, né, esse plano inclinado. A gente pode definir aqui o sistema de coordenadas para facilitar a resolução. Aqui na direção do problema, colocar x, né, na direção do movimento x, e aqui na direção perpendicular y. É possível fazer dessa forma. Então, nesse contexto, deduzindo aqui as componentes, a tração está ao longo de x, perfeito. Aqui ao longo de y,
dy, né, vai ter uma componente aqui da força-peso. Então, tem que definir o ângulo aqui. Se esse ângulo do plano inclinado aqui é θ, por simetria, esse ângulo aqui também é θ. Então, essa componente aqui vai ser mg cosseno de θ. E a componente aqui ao longo da coordenada x vai ser mg seno de θ. Bom, então vamos fazer aqui ao longo de x, né? Ao longo da coordenada x, nós temos somatório das forças em x, né? É igual a m vezes a aceleração em x. Então, em x a gente tem a tração menos mg seno θ é igual a m vezes a aceleração em x. Por outro lado, em y nós temos no sentido positivo aqui nós temos a normal, né, que sustenta o bloco em cima do plano inclinado ao longo de y. Então nós temos a normal menos mg cosseno de θ, que é essa componente aqui. Isso é igual a zero, porque ao longo de y não tem movimento, né? O caixote sobe ao longo de x apenas. Então, nesse caso aqui, a normal é igual a mg cosseno de θ. E a aceleração é zero. Não tem movimento ao longo de y. Então, para definir, então, para encontrar a aceleração aqui, a gente pode simplesmente aqui na coordenada x, isolar a aceleração, né? Então, vai ficar a aceleração em x, né? Vai ser a tração menos mg seno θ dividido por m. Então, a gente encontrou aqui uma expressão, né, para a aceleração. Em termos das variáveis do problema. Vamos seguindo. Podemos aqui aumentar, né, as variáveis do problema, colocar da seguinte forma. Vamos dizer que a gente tem um plano inclinado desse formato aqui, onde agora nós tenhamos um bloco aqui de massa M, por exemplo, que é a nossa roldana sem massa e sem atrito, né, para simplificar nesse momento. E aqui nós temos uma massa M. Massa M minúscula. Então aqui, agora, para resolver o problema, nós podemos aqui decompor as forças que atuam nesse sistema. Como o sistema está conectado, né? Ou seja, se a corda ela não estica, né? ela não se distende, a aceleração das duas massas, o módulo da aceleração vai ser igual. Então aqui é interessante que nós defina dois sistemas de coordenadas no qual a aceleração dos dois corpos tem a mesma intensidade, né? Mesmo módulo. Ou seja, para massa M maiúsculo, vamos definir aqui, nessa direção aqui nós temos x, por exemplo, e aqui y, como nós já tínhamos feito antes. Né? Nesse caso aqui, então, vai atuar aqui a força-peso, aqui, que é mg. Né? Projetando aqui ao longo de y, nós vamos ter aqui, esse aqui é o ângulo θ, né? Aqui também é θ. Essa componente aqui é mg cosseno de θ, igual ao caso anterior. E aqui em x, essa componente aqui é, desculpa, mg seno.
E também aqui, então, ao longo de x vai estar a tração da corda que puxa o caixote. Já na massa M minúsculo, nós temos aqui a força-peso, né? Aqui vou colocar E maiúsculo, aqui, né? MG. E aqui na força M minúsculo é mg. Vamos definir aqui na massa M minúsculo um sistema de coordenadas aqui, que é y para baixo e x para cá, por exemplo. Ou seja, dessa forma, a aceleração ela é positiva nos dois casos, porque os dois casos, vamos supor que ela esteja, a massa M minúscula está caindo com a gravidade, a aceleração vai ser positiva nos dois casos, né? Porque nos dois casos nós definimos dois sistemas aqui independentes, mas que como a corda ela conecta as duas massas, as duas vão ter aceleração positiva, né, nos dois casos. Então a gente pode aplicar aqui. Somatório para x, né, na massa m. Somatório das forças em x na massa m vai ser igual ao quê? Tração, né, que é positiva, menos mg seno θ, igual a ma. Temos aqui a equação para x, né, de m. E em y, somatório das forças em y de m, que é x aqui y. Então é igual, aqui tem a normal, né, que sustenta o corpo em cima do plano. Aqui a normal menos mg cosseno de θ. Isso é igual a zero, porque não tem movimento em y, para massa m maiúscula. Então aqui para massa m minúsculo, nós vamos ter aqui, que aqui tem a componente da tração, né? Então, como a tração aqui no sistema que a gente definiu está no sentido contrário do eixo, então aqui a gente tem a menos a tração, né, mais mg igual a ma. Então, a tração fica igual a mg menos ma. Perfeito. Então, aqui vamos chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. E a gente pode fazer aqui, colocar a equação 2 na equação 1. Então, vamos lá. Aqui é a equação 2, né? Então, fica tração, só que a tração é mg menos ma. Então, mg menos ma. A equação, então, é menos m maiúsculo g seno θ, menos m maiúsculo g seno de θ. Isso é igual a ma. Legal. O que a gente quer é aceleração. Então, nós podemos unir aqui os termos que têm aceleração. Vamos passar aqui para o outro lado o ma. Vai ficar, então, aqui m g menos mg seno θ. Vai ficar, então, ma mais ma. Só colocando aqui, então, em evidência, nós vamos poder escrever aqui, vamos fazer direto aqui, né? Pode unir aqui a aceleração tem nos dois lados e a gravidade tem nos dois lados. Então, a gente põe em evidência e vai ficar assim. A aceleração vai ser igual a m menos m seno θ. Isso aqui dividido por m mais m. E aqui a gravidade, né? Certo. Então, aqui chegamos em uma equação para aceleração do sistema.
Nota que essa aceleração aqui, ela tem a mesma intensidade para os dois blocos, né? Justamente por quê? Porque eles estão conectados por uma corda inextensível, né? Então, é a mesma aceleração. Aí nós podemos usar aqui a equação 2, por exemplo, e a equação 3. Então, vamos colocar aqui a equação 3, que é a aceleração, na equação 2, que é a da tração. A equação 2 é T é igual a mg menos ma. Então, substituindo aqui, né, vai ficar, dá para colocar em evidência o m. Então, aqui, g menos o a, que o a, então, a gente acabou de obter. Então, é m menos m seno θ dividido por m mais m. Isso aqui tem um g também, então tem g também aqui. Bom, tem g e tem g, né? Então, a gente pode colocar em evidência aqui, vai ficar mg, que aqui fica 1 menos m seno θ sobre m mais m. Então, chegamos aqui numa equação para tração. Né? Equação para tração na corda, em função do ângulo e das massas, né? E da gravidade. Interessante, né? Muito bem. Então, esse aqui é o plano inclinado, né? E nós temos duas massas, uma tracionando a outra. Né? Nota que aqui, vou pegar outra cor aqui, tem esse termo aqui, né? Na aceleração. M minúsculo menos M maiúsculo seno de θ. Então, nota que aqui fica claro que se a massa M minúsculo ela for maior do que M maiúsculo seno θ, a aceleração é positiva, ou seja, o sistema vai cair para cá, né? No sentido positivo dos eixos ali que nós definimos. Porém, se o M seno θ, o M maiúsculo seno θ for maior do que a massa M minúsculo, o sistema vai cair assim, né? Ele vai ganhar aceleração no sentido contrário, porque daí quer dizer que essa massa M maiúscula é muito pesada, né? E a componente mg seno θ fica maior do que a componente mg. Vou escrever aqui, né? O verde, então fica aqui, é C M seno θ é maior que M. E aqui em vermelho é quando M seno θ é menor que M. Perfeito. Bom, vamos seguindo então. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos ganhar aqui um pouco em complexidade. Vamos desenhar aqui um plano inclinado. Desse formato aqui. Tá? Temos aqui uma pequena montanha, plano inclinado. Então, nós vamos colocar uma massa M1 aqui. E aqui, vamos ligar ela, né, aqui com uma roldana, ligar ela a uma outra massa aqui, que é M2. Então, a roldana e a corda não tem massa, e também a corda ela é inextensível, né? Se ela é inextensível, quer dizer que o módulo da aceleração dos dois casos é igual. Das duas massas não é igual. Vai ser igual. Aqui a gente pode definir um ângulo θ1 e aqui um θ2. De modo que agora a gente pode decompor as componentes aqui das forças. Aqui nós temos uma massa M1G, né? Força M1G.
Então, aqui nós podemos definir aqui um sistema de coordenadas nesse sentido. Para essa massa aqui, pode colocar x aqui, y aqui. De modo, então, que na coordenada y, aqui nós vamos ter a projeção, né? Essa projeção aqui, então, é M1G, que é cosseno de θ1, né? Porque aqui é o θ1. E aqui tem a componente, que é M1G, seno de θ1. Perfeito. E aqui também sustenta o caixote ao longo do y a força normal, né? Força normal é que puxa o caixote em x a tração. Perfeito. E aí, indo para o outro lado, na massa 2, nós temos aqui... Espera aí, acho que eu vou fazer maior ainda esse slide aqui. Deixa eu apagar. E aí eu vou fazer maior ainda aqui. Então, vou desenhar aqui. Então, aqui, nesse plano inclinado, tem um dado ângulo aqui. θ1 e aqui tem outro. θ2. Perfeito. Vamos colocar o nosso caixote aqui. Caixote aqui com a massa M. Aqui, a força-peso tem a gravidade nesse sentido aqui. Então, a força-peso está atuando aqui. Vamos chamar aqui de M1, por exemplo. Então, isso aqui é M1 vezes G, é força-peso. Nenhuma dúvida quanto até aqui. Tá? Aí, como é que a gente faz? Nós vamos colocar, né, aqui a corda, vai até a roldana e vai até a outra massa. Perfeito. Aqui é um M2. Então, aqui, como eu tenho o plano aqui, é interessante que, para facilitar aqui a dedução das forças, nós coloquemos o sistema de coordenadas de modo que a direção do movimento fique em termos de apenas uma coordenada. Então, por isso eu coloquei aqui a coordenada x. Ou seja, a coordenada x está na mesma direção da rampa desse plano aqui, onde está o M1. E a coordenada y eu coloco aqui na vertical. Porque facilita assim, por quê? Porque a gente só vai ter movimento em uma direção, não vai ter nas duas. Daí já facilita o equacionamento. Então foi por isso que eu coloquei o sistema de coordenadas na mesma direção do plano inclinado. Tudo bem? Até aí acho que tudo bem. Agora veja o seguinte. Aqui eu vou traçar uma linha paralela a y, tá? E outra aqui paralela a x. Então, aqui no caso é o meu x, né? E aqui é o meu menos, nessa direção aqui é o menos y. Menos i no caso, né? Então aqui tem a força M1G. Então nós temos que deduzir ela em termos da componente x e y. A componente y é projetando para cá. Você está vendo aqui? Tudo bem? Aqui sim. Agora eu vou projetar a componente na direção do eixo x. Para projetar, a gente sempre traça aqui esse pontilhadinho que eu fiz, ele é tracejado de modo que o vetor encontre, a projeção do vetor encontre o eixo com 90 graus. É sempre assim, tá? E tem que ter 90 graus nos dois casos. É a projeção. Então, essa projeção, aí por que uma é seno e cosseno? Esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, é θ1. Tá? θ1, ele é o mesmo ângulo que tem entre esse vetor e o eixo y. Isso aqui também é θ1, por projeção. Porque imagina que a massa M1 tem ligada a ela tipo aquele prumo, né? Tem um prumo ligado a ela que daí aponta na direção de M1G, tudo bem? Imagina agora que esse plano inclinado ele vai baixando, ou seja, o θ1 vai reduzindo até que ele encontre o plano aqui embaixo. Quando esse plano inclinado encontrar o plano embaixo, o θ1 vai ser zero, nos dois casos.
Você conseguiu visualizar isso? Veja bem, na hora que eu for, imagine que isso aqui é uma basculante e eu vou basculando ela para cá, tá vendo? Eu vou fechando o ângulo θ1. Se essa direção aqui, M1G, que eu posso colocar, por exemplo, para ver essa direção, eu posso colocar um prumo, né? Tipo, alfinetar ali na massa M1, eu alfineto um prumo e vai aparecer ali, então, a direção do MG. Veja que quando eu começar a bascular esse θ1 para baixo, essa componente aqui do prumo também ela vai se aproximar do Y, né? Então, eu só usei esse exemplo para ficar claro que esse θ1 que está aqui é o mesmo θ1 que está aqui, por projeção. Porque aqui nós temos 90 graus, né? Da mesma forma que se a gente projetar um pouco mais para cá, aqui, né? Vai ter um outro ângulo. Mas, enfim, aí vai complicar um pouco mais. Mas, então é isso. Aqui é o θ1 e aqui também é o θ1. Então, se aqui é o ângulo, lembra que cosseno de um dado ângulo é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, essa componente que vem até aqui, ela é o quê? É a componente maior, né? M1G, vezes cosseno de θ. Por quê? Porque esse aqui é o cateto adjacente, né? Esse aqui, ó. Por isso que é cosseno. E no outro lado aqui é o cateto oposto ao ângulo. Então, nesse caso aqui, essa componente de força aqui, projetada em x, é o cateto oposto. Então, seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, essa componente aqui é μ1g seno de θ. θ1. Agora ficou mais claro, né? Um pouco mais claro o desenho agora. E veja, na mesma forma, aqui a massa 2. Veja, eu vou desenhar aqui na massa 2, colocar aqui um prumo aqui, né, para nos indicar a direção da força, peso na massa 2, que é para cá. Então aqui é M2G. Aqui, na massa 2, a gente vai estabelecer um sistema de coordenadas que vai ser paralelo também à direção aqui do plano. Ou seja, colocar para cá, por exemplo, um x, e para cá, ortogonal, y. Então, paralelo a x aqui, nós vamos ter, então, uma componente de força aqui, que veja, onde é que está a projeção do ângulo aqui? Né? Se aqui eu vou desenhar aqui paralelo a y, a outra componente, está projetada para y. Então, se aqui é o θ2, onde é que está o θ2 agora aqui? Está aqui, né? θ2, por projeção também. Imagina que eu começo a aumentar o θ2 aqui nessa direção, bascular aqui, né? Essa componente. Se eu tenho um prumo aqui ligado na massa 2, ele obviamente, a linha do prumo vai encontrar a coordenada x aqui. Então fica claro que o θ2 aqui por projeção está nesse ponto. É isso? Não, peraí. θ2 aqui. Ah, não, não. O que eu falei agora me contradisse eu mesmo. Não, 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 não. θ2 não está aqui. Eu mesmo vou, agora, refletindo com a própria palavra, não tenho o θ2 ficar aqui, ó.
θ2. Porque, ó, como eu tinha comentado, né? Você vai aumentando aqui o θ2 até 90 graus. Esse plano inclinado, por exemplo, até 90 graus. Na hora que ele chegar em 90 graus, a linha do prumo aqui, que representa M2G, ela aí sim ela coincide com a direção X. E aí o θ2 vai ser 90 graus. Exatamente. Então, θ2 é aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, essa componente de força aqui vai ser M2G cosseno θ2. E essa componente aqui é M2G seno de θ2. Então, aqui, sustentando a massa M2, nós temos a tração aqui. E da mesma forma, como é o mesmo sistema, na massa M1 também temos aqui a tração puxando a massa 1. Então, nós vamos ter que aplicar agora para cada uma das massas, né, as leis de Newton. Então, vamos começar com a massa M1. Vou colocar aqui. Em M1. Começando com Y, tá? Em Y. Atua aqui a componente M1G cosseno de θ1 e também temos aqui componente normal, né, que sustenta a massa em cima do plano. Então, a gente vai ter aqui somatória das forças em Y, né, igual a M1A. Aceleração em Y. Nesse caso aqui, vai ficar, então, a normal para cima, né, então, no sentido do Y, então vai ficar normal, a massa 1, né, menos M1G cosseno de θ1, isso é igual a zero, porque não tem aceleração na direção y aqui para a massa 1. Para x, então, nós vamos ter aqui somatório das forças em x igual a m1a. Então, colocando aqui em x, a gente vai ter o que? A tração, né? Vai ter aqui a tração menos a componente aqui da força-peso. M1G sendo de θ1. Isso é igual, então, a M1 vezes A. Perfeito. Temos aqui, então, uma primeira equação. E aí vamos para a massa M2. Para a coordenada y da massa 2, nós temos aqui. Temos aqui também a normal, que sustenta ela na direção y, né? E temos a componente aqui, M2G cosseno de θ2. Então, vamos ter aqui a normal menos M2G cosseno de θ2 igual a zero. E em x, que é onde acontece o movimento, né? na massa M2, nós vamos ter aqui a componente da força-peso e a tração. Vai ter, então, aqui a M2G seno θ2 menos a tração igual a M2A. Só que, veja, o barbante, né, no caso, o fio, ele é inextensível. Então, o sistema se move com a mesma aceleração. Então, a aceleração é a mesma nos dois casos. Essa aqui a gente pode chamar aqui, então, de equação 2. Bom, aqui a gente tem a aceleração nas duas e tem também a tração nas duas. Se nós temos a massa e sabemos os ângulos, nós temos, então, duas incógnitas, que é a tração e a massa. Que é a tração e a aceleração, desculpa. Então, nós temos que, basicamente, aqui equacionar, né? Substituir uma na outra para, então, resolver. Da equação 1, eu vou apagar essa equação 1 aqui, esse número 1, para escrever aqui de outra forma. Eu vou isolar a tração aqui. Vai ficar tração é igual a M1, aí ele tem A e no outro lado tem M1. Então, eu passo o M1G sendo θ para o outro lado. Vai ficar, então, colocando em evidência o M1, vai ficar A mais G seno θ.
Bom, na verdade nem precisaria ter colocado em evidência, porque depois eu vou ter que separar o mesmo, né? Então aqui eu vou deixar assim, vai ficar M1A mais G seno θ vezes M1. Vou deixar assim. E agora essa aqui sim, com a tração isolada, eu vou chamar de equação 1. Então agora eu posso pegar a tração e colocar, substituir na outra equação. Então eu vou pegar aqui 1, substituir a equação 1 na equação 2. Vamos pegar aqui a equação 2. M2G seno θ, vou escrever aqui. M2G seno θ, 2, menos a tração. A tração, então, eu vou pegar agora a equação 1, que é, então, fica menos M1A, e aí é menos G seno θ M1. Então, menos M1G seno θ1. Isso aqui, então, é igual a M2A. Perfeito. Só substituir, então, a tração de uma na outra. Bom, aí o que eu quero é a aceleração, porque agora eu tirei a tração da equação e agora que eu quero a aceleração. Tem aceleração aqui, né? Então eu vou juntar as duas. Então vai dar para colocar assim, né? Vai ficar passar para o outro lado aqui, vai ficar a aceleração em evidência, vai ficar M2 mais M1. E aí tudo que tem G seno θ eu deixo do outro lado. Como o G tem os dois, né? Eu posso colocar em evidência o G, vai ficar G, vai ficar M2 seno θ2 menos M1 seno θ1. Tá? Aí eu isolo então a aceleração, vai ficar então, vou colocar aqui, M2 seno θ2 menos M1 seno θ1, G, dividido por M2 mais M1. Então a gente obteve aqui uma expressão para aceleração. Aqui vamos chamar aqui de, então, de equação 3. Agora, voltando aqui, nós temos a tração, né? A gente pode usar aqui a equação 1 para tração, né? E substituir, então, a aceleração da 3 na equação 1. Então, aqui colocando a equação 3 na equação 1, vamos pegar aqui a equação 1, tração é igual a M1A, G seno θ M1. Desculpa, que é G seno θ1, né? Não tinha esquecido θ1. Então, fica T é igual, vou voltar aqui, M1A menos, mais G seno θ1 M1. Mais, que é M1, né? M1G seno θ1. Aí, a aceleração, então, que ele acabou de calcular aqui, ele vai substituir ali na aceleração. Então, vai ficar tração, vai ficar M1A. Só que M1 tem nos dois lados, né? Então, eu vou poder colocar em evidência aqui o M1. Daí, eu vou substituir a aceleração. Só que a aceleração também tem a gravidade, né? E aqui também tem a gravidade. Então, eu vou colocar em evidência a gravidade. Parênteses aqui. Então, vai ficar daí M2 seno θ2 menos M1 seno θ1 dividido por M2 mais M1. Né? Essa, então, é a aceleração, e aí tem esse termo aqui, né? Que a gente já colocou a gravidade e o M1 em evidência, então aqui fica simplesmente mais seno de θ1.
Então, veja que nós chegamos aqui, então, em uma equação para tração. Vamos chamar aqui de equação 4. Ou seja, obtivemos a aceleração e a tração. Veja que aqui, ó, seno de θ1 é um adimensional. É só um número, não tem dimensão. Porém, aqui no outro lado, é massa dividido por massa, aqui. Então, também vai ser um adimensional. E a tração, que tem unidade de força, vai ser aqui massa vezes gravidade, que é unidade de Newton, né? Força. Portanto, a unidade é força. Então, dimensionalmente também está certa a nossa equação, nosso resultado. Continuando, então, vamos fazer mais um exemplo. Esse é um exemplo um exercício do livro que eu vou passar depois a lista para vocês fazerem. Um exemplo um probleminha bem interessante. Por exemplo, aqui tem uma roldana, né? Uma roldana presa. E aqui tem uma corda, desce de um lado, a corda também desce do outro lado. Então aqui tem uma determinada massa, né? Eu desenhei muito largo aqui, muito grande. Vou começar de novo aqui o desenho. Nossa roldana desce no nosso caixote. Caixote de massa M. Ele está, em princípio, aqui encostado no solo. E aqui do outro lado tem uma corda estirada. E aí tem um determinado bicho aqui. Tem um bichinho aqui preso. E esse bichinho tem uma massa M. Só que esse bichinho, ele corre aqui com uma determinada aceleração. Vou colocar aqui, aceleração AB, aceleração do bicho. E aqui é a MB, massa do bicho. Então, se o caixote está aqui no solo, ele vai ter uma força-peso aqui, que é mg. Só que se ele está encostado no solo, também vai ter aqui a força normal, né? O solo, né? A força normal que o solo faz no caixote, né? Segurando o caixote paradinho ali no solo. Como o bicho está preso do outro lado, esticando a corda, vai ter também aqui a tração na corda. E nesse lado aqui, como o bicho está preso aqui, também a gente vai ter aqui a tração na corda desse lado aqui. Que em módulo é igual a outra tração. O bicho, ele também é uma massa, então vai ter aqui uma força-peso no bicho, que é mb vezes g, a massa do bicho vezes a gravidade. Então, a gente pode estabelecer, por exemplo, aqui um sistema de coordenadas aqui, que é y para cá e x para cá, e equacionar esse problema. Agora, uma pergunta interessante é o seguinte: se o bicho está parado, é simplesmente um problema de estática, né? Tem ali uma tração, né, e o bicho está parado. Agora, tem que considerar o seguinte: que o bicho ele pode correr na corda. Então, se ele começa a subir a corda com uma dada aceleração, dado que ele puxa, né, a corda com as patas, e ele vai, então, aumentar a tração na corda nesse momento. Por quê? Ele está fazendo uma força ali, e o resultado disso é que, como ele está subindo com uma aceleração A, ele vai gerar um aumento na tração na corda. E, eventualmente, esse aumento da tração pode fazer com que a própria massa M grande que está aqui, massa M do caixote aqui do outro lado, essa massa M ela pode, eventualmente, até desprender do solo. Então, a pergunta que se coloca nesse problema é o seguinte: qual é a aceleração do bicho para conseguir, né, erguer a massa M? Veja que probleminha interessante, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar então as leis de Newton para o bicho e para o caixote, né?
de forma independente. Então vamos lá. Aqui, ó. Começando pelo bicho. Bom, o bicho ele tem a massa dele, a gravidade, ok? Ali nesse segmento de corda também atua a tração e ele está subindo com uma massa, ele está subindo com uma dada aceleração, né? Então ele vai ter uma componente ali de massa e aceleração não nula. Então, para o bicho, ao longo aqui da coordenada y, né, que é a coordenada relevante do problema, nós temos aqui somatório das forças, né, é igual a MA. Vou colocar aqui AB do bicho e MB do bicho. Então, aqui, o somatório das forças é o quê? Vai ser, então, a tração menos a massa do bicho vezes a gravidade vai ser igual a massa do bicho vezes a aceleração do bicho. Vamos guardar essa equação aqui. Equação 1. E aqui, no caso, para a massa M, ao longo aqui também de Y, né, vamos colocar aqui somatória das forças para a massa M vai ser igual a M vezes A. A aceleração aqui, vou colocar aqui a aceleração da massa M. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a tração, né? A tração é positiva no eixo Y, menos a normal do solo, né? Não, desculpa, aqui é mais a normal, que a normal está para cima também, e aí o que está para baixo aqui é o mg, então é menos mg. Isso aqui é igual a ma, a aceleração, né, da caixa, do caixote aqui. Vamos guardar isso aqui, chamar isso aqui de equação 2. Só que nota o seguinte, o caixote ele está parado, ele não tem aceleração. Nós queremos saber, na hora que o bicho começa a correr, né, ele acelera para cima ali na corda, qual é o momento que o caixote desprende do solo. Só que ele desprende no limiar do desprendimento, ou seja, é o momento que, se tivesse uma balança aqui, né, no solo, é o momento que a balança detecta a peso zero, ou seja, é no momento ali então que a normal some, ou seja, o caixote não está mais apoiado no chão, ele está suspenso exatamente por causa do movimento do bicho acelerando, né, subindo na corda. Então, nesse momento, nesse limiar ali do caixote, né, do limiar do desprendimento, quando ele zera a força normal, é o momento, então, que o bicho atingiu a aceleração para conseguir suspender o caixote, sem acelerar ele para cima. Então, aqui, ó, quando o bicho sobe acelerando, chega em dada aceleração do bicho, que levanta a massa do caixote. Então, nesse caso, a normal na massa M vai ser zero, que ela vai estar suspensa. E também a aceleração da massa M vai ser zero, ou seja, ela vai estar suspensa. Então, assim, nós podemos escrever, por exemplo, para a massa M, que a gente construiu essa equação aqui, então, vamos substituir aqui o N zero e a aceleração zero também. Então, vai ficar em 2, né? Vou colocar aqui. Em 2, vai ficar T menos N mais N. N é zero, então vai ficar menos mg é igual a ma, só que o A também é zero. Então, é zero. Então, nesse caso, a tração é igual a mg. No caso do limiar do desprendimento. E para o bicho, né? Ou seja, para o bicho, né? Nós já tinha escrito a equação aqui, né? Temos então que a tração menos a massa do bicho vezes a gravidade igual
a massa do bicho vezes a aceleração do bicho. Perfeito. Nós temos a tração nas duas, né? E o que nós queremos é a aceleração do bicho para que isso aconteça. Então, aqui nós podemos aqui simplesmente chamar essa aqui, ele chamou já de 1 e 2, né? Então, essa aqui vamos chamar de 3. E essa aqui, só copiou, era a própria equação 1. Então, aqui a gente vai colocar, então, a equação 3 na equação 1. Então, vai ficar aqui a tração, então, que é mg, menos a massa do bicho vezes a gravidade, que é igual, então, a massa do bicho vezes a aceleração do bicho. Então, eu vou isolar aqui a aceleração do bicho. Vai ficar... Tem gravidade nos dois termos, né? Então, eu vou escrever assim. M menos M do bicho vezes a gravidade dividido pela massa do bicho. Ou seja, quando chega, né, quando o bicho ele sobe correndo a corda com essa dada aceleração, nós vamos ter então o momento que a tração é igual à massa do caixote vezes a gravidade, que é o momento que o caixote fica literalmente suspenso. Se o bicho subir com uma aceleração maior que essa, ele vai começar a fazer o caixote subir. Então, mas nessa aceleração aqui é justamente o limiar, né? É o momento, o limiar do movimento do caixote, é o momento que o caixote fica suspenso. Bom, tudo bem, pessoal? Bom, era isso por hoje, pessoal. Eram esses problemas. Vamos ficando por aqui.